Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. A nossa aula hoje de ensino religioso, nós iremos falar sobre uma das 5 maiores religiões que nós temos no mundo, ok? Nós temos uma aula aí sobre o cristianismo e hoje nós iremos falar sobre o islamismo, a religião dos muçulmanos, ok, pessoal? Então vou dar um parâmetro, um panorama histórico, ok? Para a gente entender os seus profetas, seus principais ensinamentos, um pouco da história dos muçulmanos e do islamismo, ok? Então, vem comigo. Ó, o povo que deu origem à religião muçulmana, né, ou à religião islã, vocês podem ver essas duas palavras, mas elas querem dizer a mesma coisa, basicamente, ok? Islamista, muçulmano, ok? Foi o povo árabe, pessoal. Só pegar aqui meu marca-texto, meu velho tradicional marca-texto. Então, o povo árabe é o povo de onde sairá essa religião que alguns dizem que é a religião que mais cresce no mundo atualmente, ok? É o povo árabe. O povo árabe ali da Península Arábica, né? Originados da Península Arábica, onde se localiza a Ásia Menor. Uma região ali que fica entre a Ásia e a Europa e a África, fica ali no meio de 3 grandes continentes. Você pega a Ásia, você pega a África, você pega a Europa, né? Então a Ásia Menor tem uma localização muito privilegiada no que diz respeito ao comércio, ok? Até o século VII eles estavam divididos em tribos, né? Então no início o povo árabe eles viviam em várias tribos, tinha mais de 300 tribos, cada uma tinha suas próprias divindades. Então eles eram um povo politeístas, ou seja, eles adoravam a vários deuses. Então no início da sua história, os árabes adoravam a vários deuses. A principal cidade deles era essa cidade aqui, ó, a cidade de Meca. A cidade de Meca, pessoal, era o principal centro comercial e religioso porque lá era onde se localizava a Caaba. Era uma cidade onde todas as pessoas da península e da região iam para lá para fazer cultos e adorar aos seus deuses. Então, ou seja, era uma cidade que vivia muito do turismo religioso. Então, a classe de comerciantes daquela cidade dependiam do politeísmo, podemos dizer assim, para arrecadar mais dinheiro. Eles dependiam que as pessoas fossem para lá para adorar aqueles vários deuses, fazer suas cerimônias, suas adorações, para enriquecer. Então, é uma cidade que dependia da religião. Era o centro comercial e também religioso, porque lá era a cidade onde todas as pessoas viajavam para lá para adorar aos seus deuses, ok? É onde tem a famosa Caaba, que é um cubo, né? um prédio em forma de cubo, onde lá tinha representações das mais variadas divindades que o povo árabe adorava, ok? Foi nessa cidade onde Maomé, o profeta Maomé, né, ou Mohammed, como é a pronúncia que eles falam, Mohammed, começou a pregar uma nova religião, o islamismo. Islamismo que vem de submissão a Deus. A palavra islamismo quer dizer submissão a Deus, ok? Ó, observe aqui nesse mapa, pessoal. Aqui é a Península Arábica, né? Onde hoje nós temos a Arábia Saudita, Omã, Iêmen, os Emirados Árabes, o Catar, enfim. Mas antigamente, pessoal, era uma região e ela era dividida basicamente em duas partes. Aqui no centro dela é a região desértica e na parte litorânea, né, é onde tinha a parte os comércios e as principais cidades. Então, antigamente, lá na Península Arábica, ou você vivia no deserto, como os beduínos, ou você iria viver nas cidades litorâneas. Aí você poderia viver basicamente do comércio, né? O próprio Maomé, ele vem de uma família de comerciantes. Observe, pessoal, um detalhe aqui. A região onde surgiu o islamismo é muito próximo da região onde surgiu o cristianismo. Aqui nós temos Israel. Aqui nós temos Israel, que foi o lugar, né, a região, a Palestina, onde Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo, que é a divindade, né, principal do cristianismo. Então, duas das maiores religiões do mundo surgiram
basicamente na mesma região, né? Se você olhar geograficamente, o cristianismo surgiu aqui, o islamismo vai surgir aqui, vizinhos, ok? Agora vamos falar um pouco sobre Maomé. Maomé, pessoal, ele tem a mesma importância para os muçulmanos que Jesus Cristo tem basicamente para os cristãos, né? Foi o profeta, o enviado, né, por Deus, que trouxe a nova religião, trouxe os novos ensinamentos, trouxe uma nova mensagem. E foi através de Maomé, né, de acordo com os ensinos muçulmanos, foi através de Maomé, né, que Alá, Deus, trouxe todos os seus ensinamentos. Ele transmitiu para o Maomé transmitir para os homens esses novos ensinamentos, ok? Então vamos falar aqui sobre Maomé. Ó, Maomé era um caravaneiro, ou seja, ele era um comerciante, ok? Naquela época, o comércio era feito em caravanas de carroça, camelos, enfim. Eles andavam em grandes bandos de comerciantes, viajavam por várias regiões. O próprio Maomé já tinha tido notícia do cristianismo, por ele já ter viajado pela região da Palestina, né? E ele nessas viagens, aos 40 anos, ele começou a pregar essa nova religião, o islamismo. De acordo com a tradição islã, Maomé ele teve uma revelação, né, do arcanjo, né, o anjo Daniel apareceu para ele e disse: olha, você vai ter que dizer que as pessoas estão erradas em acreditar em vários deuses, porque só existe um único Deus, que é Alá. E a partir do momento, Maomé, depois dessa visão, depois dessa revelação, ele recebe do arcanjo Daniel a mensagem de Alá, de que todos devem adorar somente a um Deus. Aí ele vai pegar todos aqueles ensinamentos e aí vai criar essa nova religião, né? O islamismo. E ele vai sair pregando. Vai sair pregando. Olha, vocês estão errados. Estão adorando a vários deuses, mas só existe um Deus, que é Alá. Tem que adorar somente a um Deus, Alá. Então, a base principal da religião muçulmana é a adoração em um único Deus, que é Alá. A palavra Alá, na língua árabe, quer dizer Deus. Assim como os cristãos chamam Deus apenas de Deus, e não de Yahvé, de Jeová, enfim, todas as terminações que a gente pode obter de Deus. Deus. Então, Alá é Deus. E ele se revelou a Maomé, dizendo que todos deveriam adorar somente a ele, porque só existe o único Deus, que é Alá. Aí, a partir daí, Maomé começou o movimento, né, de ensinar, de converter o povo a essa nova religião, ok? Ao fim de alguns anos, conseguiu unir sobre a bandeira do islamismo inúmeras tribos da Arábia. Então, os primeiros anos de Maomé, depois da revelação, foi ele ensinar as pessoas de que só existia o único Deus, né? Ele foi aceito em todos os cantos? Claro que não. Teve muitas tribos, muitas cidades que não queriam aceitar essa nova ideia de Maomé. Observe, pessoal, eles passaram anos e anos adorando a vários deuses. E agora chega um rapaz dizendo que só existe um Deus. Vocês estão errados. Tem que adorar somente a um Deus, que é Alá, né? Então foi uma novidade naquele momento para as tribos da Península Arábica, né? Ó, lá na cidade de Meca, aquela cidade que eu falei no início da aula, que era a cidade onde tinha a Caaba, onde as pessoas viajavam para lá para visitar a Caaba e adorar aqueles vários deuses. Quando Maomé chegou lá em Meca e começou a ensinar a religião muçulmana, ele foi perseguido, né? Os comerciantes, né, a tribo que dominava a cidade de Meca, os coraixitas, não aceitaram essa nova religião de Maomé, porque eles dependiam do politeísmo para ganhar dinheiro, né, com os turistas que vinham para lá. E Maomé chega, né, dizendo que está todo mundo errado, que tem que adorar somente a um Deus, e aí ele é perseguido. E para não morrer, ele vai fugir da cidade de Meca, essa cidade aqui que eu estou marcando, para a cidade de Medina. Ele chega em Meca, né, para implantar o monoteísmo, ou seja, adoração a um único Deus, é expulso. E essa fuga de Maomé,
Ele foge daqui de Meca para Medina. Vamos chamar esse evento de Hégira. Então, o nome que nós damos à fuga de Maomé da cidade de Meca para a cidade de Medina, nós chamamos de Hégira. A cidade de Medina nem chamava Medina, chamava Yatreb. Mudou o nome de Medina, né, em homenagem a Maomé, já que Medina significa cidade do profeta. Okay? Esse fato da fuga de Maomé de Meca para Medina é tão importante, pessoal, que ele marca o início do calendário muçulmano. Então, os muçulmanos, né, religiosamente falando, eles contam os anos a partir de 622, de acordo com o calendário cristão. Então, eles começam a contar os seus anos de 622, assim como os cristãos contam seus anos a partir do nascimento de Jesus, os muçulmanos contam seus anos a partir da Hégira. Então, foi a fuga de Maomé, né, que iniciou o calendário muçulmano. Para vocês verem como tem muita importância. Tem importância para eles, como o nascimento de Jesus tem importância para os cristãos. Ok? Então, ele não foi bem aceito lá em Meca, teve que fugir para Medina. Chegando em Medina, vai converter muito mais pessoas, vai se fortalecer. Ele vai voltar para Meca e vai destruir todos os deuses que tinha na Caaba e vai dizer que a Caaba, aquele cubo branco, né, vai representar apenas Alá. E até hoje é assim. Até hoje a cidade de Meca é uma cidade sagrada, né, assim como Jerusalém é sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. E Meca vai continuar sendo um centro de peregrinação. Muitas pessoas vão viajar para Meca, só que agora, em vez de adorar a vários deuses, vão adorar somente a Alá, apenas um único Deus. Ok? Então não esqueça, o início do calendário muçulmano é a Hégira, ou seja, a fuga, quando Maomé foge de Meca e vem para Medina, né, para escapar dos comerciantes lá de Meca que estavam perseguindo ele. Mas ele se fortalece, volta para Meca e aí institui, né, o monoteísmo muçulmano naquela cidade. E depois disso, pessoal, a religião vai só crescer, crescer, crescer e se espalhar pelo mundo, como hoje se espalha também de maneira muito rápida. Vamos seguir. O islamismo conquistou progressivamente mais crentes e Maomé regressou a Meca, né, em 630, quando ele volta e aí ele vai destruir todos os deuses. Reunindo um grupo de seguidores, Meca tornou-se então o centro da nova religião, né, e Medina a capital do Islã. Então, de perseguido, ele conseguiu voltar lá para aquela cidade e dominar, instituir a religião muçulmana lá em Meca, né? Em 632, ele vai falecer. Depois que Maomé falece, aí vai ter algumas disputas para saber quem é que vai dirigir essa religião, e vai surgir os califados, enfim. Mas a religião muçulmana não vai parar de crescer com a morte de Maomé. Ela vai se expandir muito, muito, muito. Vai chegar até Portugal, Espanha, naquele período. E hoje aqui no Brasil, atualmente, a religião muçulmana também vem crescendo de maneira bem rápida. Ok? São gravuras de Maomé, do profeta Muhammad. Falar agora algumas características da religião em si, né, do islamismo em si. Nós sabemos muitas características da religião cristã. O cristão se batiza, ele toma a hóstia, se for protestante ele toma a Santa Ceia, o cristão tem um casamento com padre, com pastor, enfim, tem o batismo de crianças, né? Mas essas são características do cristianismo. Agora nós vamos ver as características do islamismo, ok? Para começar aqui, pessoal, a gente já vê que não é uma cruz que representa o islamismo. Nós temos aqui a meia-lua, nós temos uma lua, né? A meia-lua e uma estrela. Essa aqui é o símbolo que representa o islamismo. O cristianismo é o que? A cruz. Já no cristianismo, o símbolo que representa o cristianismo é a cruz. Ok? Ó,
A religião surgiu na Arábia, isso nós já sabemos, né? Lá na Península Arábica, e aí vai se espalhando. Foi criada por Maomé, também já sabemos. Baseia-se na crença em um só Deus, ou seja, a religião muçulmana ela é monoteísta, assim como a judaica e a cristã. Qual é o nome do Deus que eles adoram? Alá. É o nome do Deus deles, Alá. E eles têm um livro sagrado. Assim como os cristãos têm a Bíblia, né, com o Novo e o Antigo Testamento, os muçulmanos também têm um livro sagrado. Eles têm o Corão, né, é a compilação, ou seja, onde eles juntaram todos os ensinamentos de Maomé em um livro, estão no Corão. E também existe um outro livro, né, considerado sagrado pelos muçulmanos, que é a Suna, mas aí nem todo muçulmano segue a Suna, ok? Então eles têm o Corão e tem a Suna, ok? E é no Corão onde tem todas as normas que os fiéis devem seguir, assim como a Bíblia tem para os cristãos, todos os cristãos devem fazer, o que é pecado, o que não é, enfim. Então lá no Corão tem como rezar, como comer, como se vestir, né, entre outras coisas. Aqui nessa foto, pessoal, vocês veem uma mulher, as mulheres, elas durante as reuniões e quando elas saem de casa, as mulheres que são muçulmanas, elas basicamente saem dessa maneira aqui, com o rosto quase todo coberto, né? Muitas delas só cobrem o cabelo, mas o véu, o uso do véu é algo muito comum entre as mulheres dentro do islamismo, ok? É muito comum as mulheres muçulmanas usarem um véu, né, para cobrir o cabelo, as orelhas, os ombros, né? Elas se vestem de maneira mais coberta, ok? Aqui é uma mesquita, né? Os templos são bem diferentes do que a gente costuma ver de igrejas cristãs. É uma arquitetura bem deles, a arquitetura árabe, ela tem suas próprias características. Está aqui uma foto do Corão, né, do livro sagrado deles. Vamos ver agora, pessoal, algumas coisas que o Alcorão ele ensina, ok? Então, ele é o livro sagrado dos muçulmanos, ok? Além de prometer o paraíso a quem morrer a combater pelo islamismo, contém ainda 5 princípios sagrados que todo crente deve cumprir. Então, o islamismo, pessoal, ele ensina várias coisas. É um livro muito grande, né? E ele promete o paraíso por quem morrer lutando pelos muçulmanos. Então, se você perder a vida em uma guerra lutando para defender o islamismo, de acordo com o Corão, você vai para o paraíso. Você tem recompensas por morrer combatendo, né, um inimigo da sua religião. Mas também tem como algo bem característico 5 princípios aí que todo muçulmano deve cumprir. Então preste atenção nessa parte. Vamos lá para os princípios. Só existe um único Deus, né? Adorar Alá como único Deus, ou seja, não pode ter nenhuma outra divindade, só deve adorar a Alá. Você também, se você for muçulmano, você é obrigado a rezar 5 vezes por dia. Você tem que rezar 5 vezes por dia. E não é só rezar não, não é rezar todo jeito não. Você tem que rezar com a sua cabeça apontado para a Meca. Independente do lugar que você está no mundo, você tem que olhar no mapa, olhar numa bússola e tentar saber para onde está a cidade de Meca, para a sua cabeça estar apontada para lá. Olha só que interessante. Você tem que orar 5 vezes por dia e essas orações são de joelho e a sua cabeça tem que estar sempre apontada para a cidade de Meca, lá na Arábia Saudita, ok? Você tem que jejuar no mês do Ramadã. O Ramadã é um mês sagrado, onde eles passam um mês jejuando, né? Comendo só durante uma parte do dia e a outra parte do dia eles ficam sem comer nada, né? Enquanto o sol está clareando, quando é de dia eles não comem nada, comem só à noite. Outra obrigação de todo muçulmano: ir a Meca pelo menos uma vez na vida. Se você tem condições físicas, se você tem dinheiro para isso, você é obrigado a pelo menos uma vez na vida você viajar até a Arábia Saudita e visitar
a cidade de Meca e lá ver a Caaba, que é a pedra que representa Alá. Então você tem que ir lá. Ah, Bruno, eu tenho dinheiro, mas eu não quero não viajar para lá. Se você tem o dinheiro e condições físicas para viajar, para fazer essa viagem e não ir, você vai estar cometendo um pecado, você vai estar descumprindo um princípio da religião muçulmana. Então você tem que ir pelo menos uma vez na vida para a cidade de Meca. Outra obrigação de todo muçulmano é dar esmola aos pobres, ok? E existem também outras coisas que eles ensinam, como não tomar bebida alcoólica e não comer carne de porco. Essas coisas também são proibidas em países muçulmanos. Ok, pessoal? Então, um forte abraço. Essa é a nossa aula sobre a religião muçulmana. Até mais.